Mas a mensagem que a teosofia tem, que ela deixou e que vai deixar por muito tempo ainda, então a gente precisa de gente nova aqui, então, principalmente o pessoal mais jovem aqui, o Eduardo, ele está sempre chamando aqui quem é mais jovem aqui, vem trabalhar com a gente, que, pô, eu já estou com 60 e tantos anos, daqui a pouco eu não estou mais aqui. Então a gente tem que preparar novas pessoas para que realmente isso aqui não pode parar, não pode parar. Então fica o convite, quem quiser participar dos nossos trabalhos, são todos bem-vindos, tem diversos tipos de atividade. Tem aquelas pessoas que têm mais facilidade para falar, podem aprender da palestra, vir aqui dar palestra, podem participar de nossos cursos, não só participar como ouvinte, mas com o tempo também, inclusive, aprendendo, voltar também a dar mais aulas. Esse espaço é nosso, ele é muito mal utilizado. Nós o que ocupamos esse espaço aqui, que é sede própria, usamos ele segunda noite, terça noite, usamos ele sexta noite, o resto do dia está tudo fechado. Ou seja, se a gente tiver mais pessoas que estão dispostas a trabalhar, seja naquilo que for, nós temos o espaço e estamos sempre chamando as pessoas para realmente virem participar aqui. É importante, essa mensagem não pode parar. E hoje nós vamos falar sobre um tema, justamente porque nós estamos dando aqui um workshop às terças-feiras, onde nós estamos falando sobre consciente, subconsciente, inconsciente, conceitos de Deus, de acordo com o Carl Gustav Jung. E esse workshop está muito bom, tem muita participação e ele realmente é um grande conhecedor, é um grande espiritualista. As pessoas acham que o Jung era um psiquiatra, de fato ele era um psiquiatra, mas além de psiquiatra ele era um tremendo de um espiritualista, enrustido, é verdade. Você achar o espiritualismo do Jung, você tem que pesquisar, senão não acha não. Mas pesquisando, a gente vê que ele era um tremendo de um espiritualista. Então, em função desse workshop que nós estamos dando, eu peguei um pequeno trecho desse workshop e transformei ele numa palestra que eu vou passar para vocês hoje, para a gente entender como é realmente as etapas de evolução de um ser humano numa determinada encarnação. Então, nós vamos falar sobre isso. O livro que está embasado chama Natureza da Psique, do Jung, tá? E a gente sempre recomenda aqui, tudo que nós falamos aqui, a gente sempre está ressaltando nesse sentido. Nós transmitimos a mensagem de alguém que realmente a gente considera digno de que passe isso para frente. Então o que eu vou falar aqui é palavras do Jung, simplesmente vou tecer alguns comentários sobre isso, então a gente acaba colocando alguma coisa nossa. Mas o que eu vou, de uma forma geral, apresentar, principalmente nos slides, é realmente obra do Jung, não é obra do Osmir. Tudo aqui realmente é embasado em ensinamentos dele. Então, se a gente olhar a nossa consciência, o nome que nós damos para consciência aqui na sociedade teosófica é Atma. O Jung chama isso de self, chama de si mesmo, é a mesma coisa. Então essa consciência é alguma coisa em evolução ao longo de bilhões e bilhões de anos, e essa consciência, ela aprendeu tudo que tinha que aprender do mineral, do vegetal, do animal, e hoje essa consciência, que é a nossa consciência, está fazendo o processo evolutivo dentro do reino humano. Essa consciência é divina, a realidade que existe dentro de nós. Em si, essa consciência ela é divina, não tem o que aprender. Mas quando ela entra no mundo manifestado, no mundo realmente material, ela acaba realmente tendo que aprender sobre o mundo criado, não sobre o mundo divino. Então essa peregrinação da consciência por diversos reinos é o aprendizado que ela tem dentro do reino criado. Então nós passamos já por uma longa peregrinação ao longo do tempo e hoje estamos aqui no reino humano e quem sabe no final do ciclo da evolução humana, nós entremos então naquela evolução que é chamada efetivamente de evolução espiritual, evolução aquelas que estão Jesus, que está o Cristo, que está o Buda, que estão os grandes seres, Krishna, os mestres de sabedoria que fundaram a Sociedade Teosófica e outros grupos também, como o Conde Saint-Germain, como o Mestre Moria, como o Mestre Kuthumi, todos eles estão realmente num grau evolutivo além do nosso. Mas é importante observar que se eles estão num grau de evolução além do nosso, eles passaram por esses reinos anteriores.
E nós temos a oportunidade também de que com o tempo chegaremos a ter essa consciência total que esses grandes seres tiveram. Então aqui para a gente ver realmente como essa consciência evolui dentro da panorama da vida material. Uma outra coisa que nós podemos mostrar também são dentro de uma encarnação. Então nós temos que aprender algumas coisas também. Então esse aqui é um ponto de vista que a gente estuda muito na teosofia aqui, onde na teosofia a gente fala que existem diversos planos de manifestação. Não é o plano material e o plano espiritual. Existem diversos planos intermediários entre a vida física e a vida realmente espiritual, onde é a vida divina. Então nós temos dois períodos na vida que a gente mostra, onde nos 7 primeiros anos de vida, a gente prepara o nosso veículo etérico, que faz parte do veículo físico. Depois de 14 anos, nós preparamos o nosso veículo astral, que é o nosso veículo das emoções. Dos 14 aos 21, nós trabalhamos o nosso veículo mental. Dos 21 aos 28, trabalhamos o nosso veículo intuicional. A consciência tem veículos de manifestação em cada um desses planos. Então, nós trabalhamos. Agora, aqui dos 28 aos 35, 40, trabalhamos realmente no plano mais alto que nós podemos trabalhar dentro dessa evolução, que é o plano átmico, que é onde está o Atma, que é onde está o si mesmo, é onde está o self, como consciência. Então, aqui nós temos um período que nós podemos chamar, que é um período de onde você faz a plantação da tua vida, você prepara-se realmente para a vida, para começar um segundo período, onde vai começar a colheita daquilo que realmente a gente fez. Então, o que acontece aqui? Dos 42 aos 49, se a gente conseguiu trabalhar bem esse veículo aqui, ó, dos 21 aos 28, aqui a gente tem um bom resultado, onde não vão ser pessoas companheiras, vão ser tender ao divórcio. Dos 49 aos 56, nós vamos trabalhar novamente o nosso veículo mental aqui, nesse período dos 14 aos 21, se o resultado foi bom, nós vamos ser pessoas sábias ou vão ser pessoas com mente estreita. Dos 56 aos 63, se a gente fez um bom trabalho aqui, nós vamos ser pessoas com compaixão e não rígidas emocionalmente. E finalmente, dos 63 aos 70, se nós trabalhamos bem com o nosso veículo etérico e físico aqui, nós vamos entrar realmente numa parte de recapitulação, segunda infância e vai até longe. Enxergando isso aqui de uma forma bastante simples, é o seguinte: nós temos um período de plantação e um período de colheita de resultado daquilo que a gente fez ao longo do tempo. Então a gente tem que aprender realmente embora a gente não pode dizer que no período de colheita a gente não está plantando, a gente continua plantando. Karma é o resultado daquilo que a gente faz. Então tudo que a gente faz na vida gera karma, bom ou ruim. Então nós podemos gerar bom karma aqui, ter bom resultado aqui, podemos gerar mau karma aqui, ter mau resultado aqui. Mas mesmo aqui na fase da colheita, sempre tem a possibilidade de novas plantações, de novas oportunidades de crescimento. Então aqui para a gente enxergar como seria a evolução de uma pessoa de acordo com aquilo que a gente aprende aqui nos ensinamentos da teosofia. Falei muito rapidinho sobre isso, só para a gente comparar, que agora nós vamos entrar no que o Jung fala sobre realmente as etapas da vida humana, não mais o conceito da teosofia. Como eu falei, embasado num livro dele, As Etapas da Vida Humana, isso aqui foi publicado em 1930. O Jung viveu de 1875 a 1961. Então não faz tanto tempo assim que ele desencarnou. Então, em 1930, que ele publicou realmente As Etapas da Vida Humana. E vamos falar assim, a consciência das pessoas naquele período de 1930, as condições de vida, não são exatamente as condições de vida que nós temos hoje. Então, tem algumas coisas que a gente tem que dar uma adaptada para a gente entender hoje como se fosse nas condições de vida que nós temos hoje. Porque hoje é tudo acelerado demais. Antigamente, uma vida por volta de 1930 era uma vida sossegada, não tinha internet, não tinha Google, não tinha muita coisa que acelerou demais o processo de mentalização das pessoas. Hoje, realmente, estamos sobrecarregados, tanto emocionalmente como mentalmente, em função de que o mundo está muito acelerado.
E para a gente realmente entrar, vamos dizer, em sintonia com o nosso espírito, entrar em sintonia com o nosso Atma, entrar em sintonia com o nosso Cristo interno, uma coisa que é preponderante é diminuir o fluxo mental. Enquanto nós estivermos realmente hoje agitadíssimos mentalmente, agitadíssimos emocionalmente, nós estamos cada vez mais desligados de nossa fonte espiritual. Então o processo de evolutivo exige isso, exige que a gente tenha realmente uma mente mais compassiva, que a gente tenha uma vida emocionalmente mais tranquila, para que realmente com o tempo façamos uma sintonia com o nosso espírito. Quando eu falo que eu tenho um espírito, no fundo não é bem verdade, tá? A verdade é que o espírito me tem. E a gente acha que nós temos um espírito e podemos fazer o que quiser. Na realidade, quem nos tem é o espírito. E o espírito nos criou para com alguma determinada finalidade. E essa finalidade é o espírito se manifestar no plano material através de nós. Então, quando a gente fala em espírito, nós estamos falando em Deus. Então, se Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente, tudo isso, ele é em função de nós. Porque Deus está em mim, assim como está em você, está em todos, está no animal, está no vegetal, está no mineral. Por isso que Deus é onipotente e onipresente. Então, nós temos uma finalidade nessa vida que é realmente retratar e viver como espíritos que somos, e não como personalidades. Claro, nós temos a vida da pessoa também, a vida da pessoa é importante que ela siga em frente também, mas no fundo, a meta principal em nossas vidas é encontrarmos o espírito que reside, que está em nosso coração. Isso é realmente o que nós temos que fazer aqui. Então nós vamos falar que o Jung, embora psiquiatra, ele também tem essa percepção, e tem essa percepção de uma forma muito interessante. Então vamos falar um pouquinho sobre ele. Ele fala que a vida psíquica do homem civilizado é cheia de problema. De fato, se a gente pegar uma vida de um indígena, principalmente aquele indígena que não teve ainda muitos contatos com a civilização, é uma vida muito ligada na natureza, é uma vida praticamente que os problemas dele se resumem à alimentação e muito poucos problemas. E nós não, nós temos muitos problemas. Porque nós temos reflexões, nós temos dúvidas, temos experimentos, temos uma psique instintiva, inconsciente, tá? E essa instintiva inconsciente no homem primitivo ela é muito atuante. No homem moderno, que somos nós estamos travando uma batalha muito grande com a nossa psique instintiva, tá? Então é esse crescimento da consciência que houve entre o não civilizado e o civilizado que surgiram os problemas. Então a civilização, ela trouxe um presente de grego para nós. E esse presente de grego é a existência de problemas que não existiria em função quando a gente tem uma consciência similar àquela dos seres que não estão tão ligados ainda no aprendizado material da vida, no mentalismo, vamos falar assim, tá? Então, o afastamento do homem aos instintos e a oposição que nós fazemos aos instintos, isso aqui vai criando consciência. E essa consciência vai crescendo ao longo do tempo. Se a gente observar o reino animal, você vê que os animais são puramente instinto. Eles não têm consciência. Mas o instinto também faz parte da psique. E os animais vivem dessa forma e vivem relativamente tão bem quanto nós, sem esse problema de que a gente cria em função do nosso mentalismo. Então o instinto é natureza. Como o instinto é a natureza quer se perpetuar-se. Então o instinto quer realmente manter como era, como estou falando, a gente vai sublimando os instintos no reino humano gradativamente e vamos transformando os instintos em algo mais sublime. Mas enquanto nós deixarmos os instintos nos dominarem, o nosso instinto vamos falar, de reprodução, de perpetuação da espécie, o nosso instinto de sobrevivência, de alimentação e tudo mais, pegar no ser humano, pegar no animal é a mesma coisa. Todos eles têm da mesma forma, tá? Mas a gente tem que vencer tudo isso. Então, enquanto a gente estiver identificado com a natureza, entenda a natureza como sendo o todo.
Se a gente está identificado com ela, nós somos inconscientes, que a natureza é o Deus do mundo criado. Então, o Deus do mundo criado é a própria natureza e é esse Deus que faz o mundo acontecer. Em Ele fazendo o mundo acontecer, se nós estamos ligados ao mundo, então nós somos do mundo. Mas, na realidade, a nossa essência espiritual, que é aquilo que é chamado de Atma, que é chamado de Self, que é chamado de si mesmo, ele não é desse mundo. Ele é de uma coisa além desse mundo criado. Então, nós estamos no mundo criado, mas a nossa consciência real, ela está além desse mundo. A nossa identificação com a natureza é que nós vivemos de acordo com o que a natureza quer. Isso principalmente é percebido claramente no reino animal, no reino vegetal, onde o que prevalece realmente são os instintos e não os processos reflexivos que vão surgindo depois dessa época. Né? Então, a gente vive, enquanto a gente estiver na natureza, somos inconscientes e vivemos na segurança dos instintos. O animal desconhece o problema. Você vê um animal lá na selva, vamos falar um antílope lá, se aparece um leão lá, ele cai fora. Daqui a pouco aquele leão está ali do lado, ele está lá na dele, está pastando numa boa, ele não tem aquela memória de medo, ele é um instinto dele, ele foge, ele se alimenta, então não tem esse processo de reflexão, não tem medo, não tem angústia, não tem nada disso. Se a gente pegar o animal doméstico, que já aprendeu um pouquinho pela comparação com o ser humano, ele já passa a ter algumas coisas nesse sentido, tá? Então a gente tem que começar a não nos desligarmos do instinto, porque o instinto tem um outro lado dele, tem um lado espiritualista do instinto. Então, dentro da natureza tem um lado que o Jung chama de instinto e um lado que ele chama de arquétipo. Instinto é de onde nós viemos e arquétipo é o lado espiritual que nós somos, que gradativamente tem que sobrepujar os instintos e nos tornarmos pessoas realmente reflexivas. Então, tudo que está ligado com a natureza tem pavor de problema, porque se você tem problema, você tem dúvida, e a dúvida impera, vem a certeza, a possibilidade de caminho divergente. Voltando sempre comparando, tem que comparar com o animal não está nem aí. O problema dele é ele se alimentar, é ele, quando tem um macho, quando tem uma fêmea que está no cio lá, ele vai fazer a procriação dele, acabou disso aqui, ele volta dele, ele não tem problemas, como nós fazemos. Mas se a gente se afasta dessa guia segura dos instintos, então nós criamos aquele que é medo, entramos com possibilidades de caminhos diferentes, aquele que falou, surgem dúvidas, porque nós saímos, a condução que é feita, vamos falar assim, de uma forma geral, a evolução é levada por Deus, entre o reino mineral, o vegetal, o animal, tudo a evolução é conduzida, tudo é por Deus. Quando chega no ser humano, o ser humano se julga separado de Deus, se livra dos instintos, mas ele não sabe se virar ainda, ele tem que aprender nesse processo todinho. Então a consciência é chamada para fazer aquilo que a natureza sempre fez de uma forma muito tranquila, então é chamada para tomar decisões inquestionáveis. Tá? Então disso, a gente tem um temor muito humano de que a consciência nossa não consegue suprir tudo aquilo que a gente fez de uma forma nos reinos anteriores, ou mesmo no reino humano, no princípio do reino humano, de uma forma que tudo era suprido por Deus, nós nos separamos de Deus. Então a vida humana é o princípio daquilo que o ser humano ele se desliga da natureza e tenta seguir por conta própria. Tá? Então os problemas levam à orfandade absoluta, a gente se sente abandonado, somos obrigados a nos tornar conscientes, porque isso é um caminho sem retorno. Nós temos que ser autossuficientes, nós temos que ser seres completos novamente, não mais tutelados pela natureza, mas tutelados por nós mesmos, tutelados pela nossa consciência, por nosso Atma, pelo nosso ser interno. Somos forçados a substituir a confiança nos acontecimentos naturais por decisões conscientes. Então, tudo aquilo que era a natureza que fazia, nós temos que agora, por nós mesmos, sermos conscientes e tomar todas as decisões. Cada problema que surge é a possibilidade de ampliar a consciência. Então, problemas que surgem na vida das pessoas não são castigos, são oportunidades que
Deus, que nós estamos ainda na natureza, coloca em nós com a possibilidade de ampliar a consciência. Nós aprendemos muito mais quando imperam dificuldades na nossa vida do que quando vai tudo normal. Quando está tudo normal, a gente parece que é uma estagnação. Quando surgem problemas, amplia a consciência. Então a gente desprende do infantilismo, a gente se desprende da consciência inconsciente com a natureza e vamos nos tornando gradativamente seres conscientes. Então o sacrifício do homem natural, a tragédia dele começou com, agora não estou falando figurativamente, né, com o ato de comer a maçã no paraíso. Porque o ato desse que é considerado é a criação da mente. Porque o animal ainda ele é muito instintivo, ele não tem uma mente consciente. Então foi justamente quando nós saímos do paraíso que colocou o germe da inteligência em nós, e a inteligência ela é separativa. Nós nos separamos do todo e nos julgamos criaturas totalmente independentes. Começou figurativamente nessa época, foi a queda do homem, segundo a Bíblia, que aconteceu esse processo todinho. Então o problema nos obriga cada vez mais a ter uma consciência maior, sempre mais consciência, esse é o objetivo dos problemas, e nos afasta mais das nossas infantilidade inconsciente, coisas que nós que já estamos no estágio de diversas encarnações que nós já tivemos no reino humano, então a gente já passou por todo esse processo já. Então cada um de nós, de uma forma ou de outra, ainda tenta evitar encarar os problemas enquanto é possível, mas chega uma hora que não tem jeito, você tem que encarar o problema. Mas a gente tenta encarar, a gente não quer nem mencionar os problemas, queremos que a vida seja simples, que a vida seja segura e queremos que a vida seja tranquila. Mas se a vida é simples, segura e tranquila, então a gente simplesmente faz aquele processo de estagnação. Para isso, Deus coloca os problemas na nossa vida com o objetivo de encarar os problemas e solucioná-los. A gente quer certeza, a gente não quer dúvida, a gente quer resultado, não quer experiência. E a gente não se dá conta que a certeza só vem através da dúvida. Quando tem uma dúvida, você reflete sobre aquela dúvida e chega uma hora que você cria uma certeza. Mas é assim que você faz. E o resultado é através da experiência. A gente experimenta alguma coisa, gera um resultado bom ou gera um resultado ruim. Então nós temos que realmente termos nossas dúvidas e termos as nossas experiências para que a gente tenha realmente os resultados que são necessários nesse processo evolutivo. Negar o problema não resolve nada, não gera convicção. Para ter certeza e claridade, a gente precisa de uma consciência cada vez mais ampla, que é justamente o que nós estamos fazendo na atual civilização, que é a civilização para o desenvolvimento da mente. Quando a gente tem que lidar com problemas, instintivamente a gente se recusa. Porque, como eu estou falando, o instinto resolve tudo. O instinto ele é coletivo. O instinto, se você pegar um cachorro aqui no Brasil, ele late, e pega um cachorro lá na Alemanha, ele late igualzinho. Um late em português e o outro em alemão, não. Os dois latem igualmente, porque o instinto é Deus. Então tudo isso é o Deus da natureza. Então tudo que age de acordo com os instintos são iguais em qualquer lugar. Então o processo de diferenciação acontece quando a gente entra no reino humano e começa cada um tentar achar o si mesmo. Então o processo de achar o si mesmo é você se tornar um ser único. Então para você ser um ser único, você tem que ser independente da natureza. Tá? Então a gente quer ouvir falar de resultados corretos, inequívocos. E esquece que os resultados só vêm quando você passa pela experiência, passa pela obscuridade, aí vem o resultado. Então para penetrar nessa obscuridade, empregar o potencial de iluminação que a consciência nos oferece. O problema nosso, gente, é que nós saímos a nossa consciência saiu de um reino animal, entrou num reino humano e perdeu, vamos dizer, entre aspas, o Deus da natureza que a gente se ligou e não nos tornamos ainda, não temos ainda o potencial de iluminação que a nossa consciência nos oferece. Quando o Atma brilhar totalmente em nossa vida, quando o si mesmo, quando o self brilhar com toda a intensidade em nossas vidas, então nós seremos deuses no mundo manifestado. Tá?
se colocar aquela questão, por que motivo o homem tem problemas, enquanto que o mundo animal não tem problemas. O mundo animal tem situações. Ele não transforma uma situação em problema. Quem transforma a situação em problema somos nós, seres humanos. O animal tem situações. Como estou falando, você pega lá uma gazela, ela tem que sobreviver, senão o leão vai comer ela. Então ela tem situações. Mas quando o leão não está perseguindo ela não está naquela situação, ela não fica se martirizando por aquilo e tem a vida totalmente normal dela. Então é isso aqui, o animal não tem problemas e nós temos, tá? Porque nós temos emaranhado de ideias, tá? E sem consciência não existem problemas, gente. Mas sem consciência, para nós, é uma coisa que não tem mais jeito. Nós entramos nessa evolução humana para justamente trazer a consciência do ser para cá. Isso não tem retorno. Não tem mais retorno. Então nós temos que enfrentar isso aqui para adquirir essa consciência total e deixarmos de ser um ser meio instintivo e meio espiritual. Nós temos que nos tornar totalmente espirituais e cada vez menos instintivos. A gente não sabe como surgiu a consciência do homem. O próprio Jung pergunta, como é que surgiu essa consciência do homem, se a consciência vem evoluindo, justamente no ser humano surgiu esse negócio de consciência. E ele vem e ele fala muito sério, não sei. Porque a gente não estava presente quando houve essa transição. Se a gente olhar a evolução de acordo com Darwin, parece que ele diz que a evolução veio, chegou no macaco virou humano e aí começou a consciência. Pela teosofia a gente sabe que não é bem assim. Na realidade, o ser humano, a evolução animal humana tem um salto. E esse salto não é material, esse salto é espiritual. Então é nesse salto espiritual que gera a consciência, tá? Então a gente não tem uma certeza, intelectualmente falando, de como surgiu essa consciência. Esse é um processo espiritual, não é um processo material, tá? Mas ele fala que a gente pode observar o despertar da consciência em crianças pequenas. Então é observando a criação da consciência nas criancinhas que ele chega a essas conclusões que ele chegou todinho, tá? A criança reconhece alguém ou alguma coisa, quando ela começa a reconhecer, você vê que a criança tem consciência. Então quem teve filhos ou sobrinhos ou qualquer coisa, você vê que um bebezinho de uma semana, ele não tem consciência nenhuma, ele não reconhece nem a mãe, não reconhece nada. Então é ali que começa realmente o problema da consciência que a gente vê. E a primeira forma de consciência é a conexão entre dois ou mais conteúdos psíquicos. É quando a criança vê, por exemplo, a mãe e vê seio, duas coisas, começa a comparar, então ele começa por associações, começar a criar um simples conceito de consciência. Então a consciência está ligada à percepção dessas conexões e a consciência numa criança, nessa fase de bebezinho, é esporádica, tá? Ela não tem um conteúdo, mas não lembra, não tem um processo de memória ainda que gera. Isso aqui vai sendo criado ao longo do tempo. E é um fato comprovado que não existe memória contínua nos primeiros anos de vida. É só a gente olhar para a gente mesmo e dar uma observada. Tenta enxergar o que quando você tinha 3, 4, 5 anos de vida, alguma coisa contínua. Às vezes você lembra de um fragmento aqui, outro fragmento ali, mas não tem uma memória contínua, como nós temos, por exemplo, uma memória contínua que nós fizemos agora, recentemente, nos últimos tempos. Então, existem ilhas de consciência na consciência infantil. Uma ilhazinha aqui, outra ilhazinha aqui, é isso que se pode perceber e ver com o tempo. Elas têm uma série importante de conteúdos, tá? E é esses conteúdos que vão se agrupando com o sujeito e isso cria aquilo que é chamado de ego. Então é através dessas experiências, pequenas coisinhas que vão se juntando, então começa-se a criar aquilo que é chamado de ego. Então o ego é uma limitação que o espírito tem, entra num processo de encarnação e quanto mais a gente vai se identificando com esse ego, mais a criança vai se afastando do aspecto espiritual.
Isso é um processo que vai acontecendo até os 7 anos, mais ou menos. Então há quase que uma separação total do lado espiritual da criança e acaba se identificando com o eu, com o meu, essas coisas todinhas. Então nós nos limitamos pela criação do ego e achamos que nós somos o ego. Então essa é a identificação. O ego é o Osmir, o ego é o Ricardo. O espírito é o todo. Então nós nos limitamos dessa forma, criando aquilo que é chamado ego, tá? Essa série é apenas percebida inicialmente, tá? E a criança, quando começa isso aqui, ela fala na terceira pessoa. Toda criança, quando começa a falar, ele não fala eu, ele fala o nome, ele fala o tal pessoa, outra, ele fala sempre em terceira pessoa e não eu. Então não tem o ego ainda fortemente criado, ele vai sendo criado e através dos condicionamentos que os próprios pais acabam colocando, então se julga um ser totalmente separado depois. Quando a série de conteúdo, que é do eu, né, chamado complexo, então ele tem energia própria, então surge esse sentimento de egoicidade, de eu, esse é a criança. A criança começa a falar de si agora na primeira pessoa e tem a continuidade de memória. Então, a partir desse instante que o ego tem um processo energético nele, né, adquire energia própria, então a partir daí tem uma memória mais ou menos contínua, então é onde realmente o ego tomou conta do pedaço, daqui para frente há uma quase que separação total daquilo que é espiritual. Nesse estágio infantil de consciência ainda não existem problemas, criança pequena, quando começa, não tem problemas, tá? Por quê? Porque nada depende dela, tudo depende dos pais. Então a criança depende dos pais, não tem problema. Então ela não nasceu ainda inteiramente, ela está mergulhada na atmosfera dos pais. O nascimento psíquico, né, que é a diferença, que você tem uma diferenciação consciente, acontece na puberdade, com a sexualidade. Então até uma mudança fisiológica acontece nisso aqui, mas também uma revolução espiritual acontece nessa fase onde realmente é o nascimento psíquico. Muitas manifestações corporais se acentuam, tá? E aquilo, né? Os anos difíceis da adolescência ocorrem em função disso, né? Acentuam o eu fortemente e vem cada vez mais esses anos difíceis da adolescência. A vida psicológica do indivíduo é ainda governada pelos instintos. Então, nessa fase aqui até a puberdade, os instintos são muito fortes, o eu é muito forte, a natureza é muito forte, ela não tem problemas ainda, não encara os problemas, ainda não tem a psique formada para refletir, para realmente encarar tudo isso aí. Ela não conhece ainda esse estado de divisão interior. A divisão interior, o que é? É justamente a natureza, é o instinto e o eu. Então começa aquela briga lá, ainda onde há essa divisão interior. Isso ocorre, que é uma limitação exterior, aquilo que era uma limitação exterior se torna uma limitação interior em função disso, quando o impulso realmente começa a se contrapor com o outro e começa aquelas guerras interiores em que todos nós, de uma forma ou de outra, passamos. Esse estado problemático, divisão interior do indivíduo, ocorre ao lado de uma série de conteúdos do eu, surge uma série também de intensidade parecida. É um segundo eu. O Jung fala isso aqui claramente, quem está fazendo o curso aqui do Jung, a gente fala isso aqui, ele tinha duas personalidades. Uma personalidade era o eu e outra personalidade era o inconsciente. Então ele vivia numa batalha constante entre essas duas coisas, o eu tentando pegar o lado inconsciente, não deixar esse lado inconsciente atuar mais nas vidas, tá? Então, ele fala que esse segundo eu, né, ele em certa circunstância toma comando, inclusive, do primeiro eu, isso gera divisão. O Jung fala disso aí realmente, que tinha épocas que o lado interior dele era muito forte, e tinha épocas que o lado exterior era mais forte. Então essa é a guerra que trava e que com o tempo isso vai desaparecendo e quem vai ficar comandando nossas vidas é só o lado egóico, é o lado do mundo que fica conduzindo. A primeira forma de consciência ela é meio caótica,
O segundo estágio é o eu desenvolvido. Chega um terceiro estágio, onde a consciência de um estado de divisão ou de dualidade. Vamos de novo. O primeiro estágio é anárquico, é o estágio da criança. É o lado que é totalmente coletivo. Então é totalmente anárquico, não tem responsabilidade absolutamente nenhuma. Depois começa o eu se desenvolvendo e o terceiro consciente é aquele que a gente tem uma consciência, que a gente tem essa consciência de divisão ou de dualidade, que existe eu, que existe o Ricardo, que existe o Rogério, que existe pessoa. Então tudo já é separado, porque enquanto é instinto, não tem separação. Quando entra nesse processo, é o processo de separação que acontece com as crianças. Então aqui o Jung, tudo isso aqui foi para a gente entender mais ou menos o que ele chama de consciente e inconsciente. Vamos ver os problemas da juventude. Ele vai trabalhar desse primeiro dos problemas da juventude, vai dos anos que seguem a puberdade até metade da vida. Ou seja, entre os 35 e 40 anos mais ou menos, depois da puberdade até mais ou menos essa fase é a primeira metade da vida. O Jung divide a vida em duas etapas. Essa primeira metade e uma segunda metade. Então a primeira metade é depois da puberdade até o meio da vida e depois mais ou menos aos 35 e aos 40, considerando que a média de vida seja 80. Tá? Então esse aqui é esse período. Por que ele não trata do período anterior? No final ele vai falar, mas eu adianto. É porque nessa fase anterior, o ser praticamente não existe. O que existe é o instinto que leva as coisas a acontecer. O conceito do eu começa mais ou menos nessa fase aqui agora. A segunda etapa da vida humana, né? A criança ainda não tem nenhum problema pessoal, por isso que ele começa nessa fase agora. Até então, a criança inocente, ela realmente está ligada no inconsciente e não tem percepção daquilo que ela faz. A psique da criança é um problema para os pais. É um processo aprendizado para os pais, para os educadores, né? O ser humano adulto, não, ele tem dúvidas a respeito e discorda de si próprio, mas até então eram problemas para os pais. As fontes de problemas dessa fase, tá, são exigências da vida que interrompem bruscamente o sonho da infância. Quando ela era dependente total do pai, a exigência da vida te colocou na escola, então você passa a ser um ser já mais consciente, então as exigências da vida levam o ser a se tornar mais consciente de si próprio. E se a pessoa se prepara bem, tem uma boa orientação nesse sentido, então a passagem para essa fase onde vem uma atividade profissional, ela é suave. Pode ser suave, mas se gera ilusões, então tem problemas. Vamos falar o que são essas ilusões aí. Porque ninguém avança na vida sem alguns pressupostos, sem algumas normas, sem alguns critérios, tá? Mas esses pressupostos às vezes são errados. O que são esses pressupostos errados? A gente tem expectativa exagerada da vida. A gente subestima as dificuldades da vida. A gente tem um otimismo injustificado, uma atitude negativista. Tudo isso aqui são pressupostos que se criam falsamente, que vão cada vez complicar mais a nossa vida nesse processo de aprendizado. A contradição entre os pressupostos subjetivos e o mundo externo gera problema. Se você tem, voltando aqui num exemplo aqui, ó, se você tem expectativa exagerada e a tua expectativa não é atendida, quando a tua expectativa não é atendida, então isso gera problema. Podem ser também dificuldades psíquicas internas, para ver que às vezes o mundo exterior é perfeito, mas interiormente, tá? Quando exteriormente tudo está a mil maravilhas, internamente pode ter problemas. Vamos ver exemplos disso aí. Então essa perturbação do equilíbrio psíquico pode ser provocada pelo instinto sexual, sentimento de inferioridade, sensibilidade exagerada. Tudo isso aqui, ó, você pode ter uma vida exterior muito boa e gerar todos esses conflitos aqui que complicam a evolução do ser. Então esses conflitos podem existir, mesmo que a adaptação, a educação que você teve para enfrentar o mundo
tenha sido sem esforço aparente, esses conflitos interiores podem existir. A gente vê isso aqui em muitas famílias. Tem uma pessoa que teve a mesma preparação de um irmão e algum tem esses problemas interiores de sensibilidade exagerada, inferioridade, às vezes problemas de natureza sexual. Tudo isso acontece em função desses lados interiores. Então, jovens que lutaram ardentemente com a vida, muitas vezes tem-se a impressão que esses lutou com a vida foram poupados de problemas interiores. É um fato. Quando a gente tem muitas dificuldades na vida, você não nasceu em berço de ouro e teve que lutar desde a tua infância, então esses períodos aqui, né, a gente é poupado desses problemas interiores, até porque teve que enfrentar a vida. Queria falar alguma coisa, Rogério? Não? Então, aqueles que não têm dificuldade nessa adaptação, muitas vezes têm problemas de sexo, conflito, de um sentimento de inferioridade, justamente que não teve essa batalha pela vida, então costuma ter mais dificuldades nesse sentido. Tá? Pessoas de temperamento problemático são neuróticas, mas entre ter um temperamento neurótico, problemático e ser neurótico, não significa que a existência de problema, toda a existência de problema seja neurótico. Então, qual que é a diferença? O Jung vem e fala que o neurótico, ele é doente porque ele não tem consciência dos teus problemas. Esse é o neurótico. O neurótico, ele não tem consciência dos teus problemas. Agora, o indivíduo problemático, ele sofre com os problemas dele, mas é consciente dele. Então, o neurótico é aquele que tem os problemas e não tem consciência do que tem problema. O resto não, é um indivíduo problemático. Então, um indivíduo problemático todos nós somos. De uma forma ou de outra, todos nós somos. Quem não enfrenta problemas na vida? Fatores comuns desses problemas individuais, quase sempre, é isso aqui, ó, apego ao nível de consciência infantil. Então, a pessoa está se tornando adulto e mantém um apego realmente ao nível infantil. Resistência às forças fatais que existem tanto dentro quanto fora. O mundo vai te trazer, sim, problemas. O teu inconsciente vai te trazer, sim, problemas. Então, isso aqui acontece, são fatores, esse apego. A gente foge desses problemas aqui, o apego à consciência infantil e quer viver realmente nesse mundo da dualidade, como se você estivesse num berço esplêndido e não tivesse dificuldade de forma alguma. E isso leva a isso aí realmente aos problemas individuais. Alguma coisa dentro de nós quer permanecer como criança, quer proteção, quer que alguém resolva os nossos problemas, quer permanecer inconsciente. E quando muito consciente só do teu próprio ego, não consciente do mundo como um todo. Então tudo isso leva a essas dificuldades. Quem rejeitar tudo que é estranho ou sujeitá-lo à vontade não quer fazer nada. Ou simplesmente satisfazer na ânsia de prazer ou domínio. Mas não é isso que o mundo traz. O mundo traz realmente dificuldades para o crescimento. Nós temos que enfrentar todas essas situações aí. Então é a persistência nesse estado infantil, que é o estado anterior, que a consciência é pequena, ela é estreita, ela é egoísta, do que nessa fase dualista que nós vivemos. Tudo isso aqui, o indivíduo se vê diante da necessidade de aceitar o que é diferente, o que é estranho. Tem que aceitar o inconsciente. Aqui a gente precisa voltar de novo num conceito de consciente e inconsciente. Existe o nosso consciente é individual, eu sou o Osmir, e existe um inconsciente. O inconsciente, ele é coletivo. O inconsciente é tudo o que aconteceu em todos os seres humanos, desde Adão e Eva, tudo que foi pensado, que foi gerado, está tudo lá no inconsciente. E esse inconsciente, ele infiltra no nosso consciente e a gente toma algumas atitudes baseadas no inconsciente. Então a gente tem que aceitar aquilo que é diferente, que é estranho, que é esse inconsciente. Existe um inconsciente pessoal, existe esse inconsciente coletivo. Então o Jung fala que o processo de iluminação, você tem que trazer todo o inconsciente tem que se tornar consciente.
Então o processo do inconsciente se transformar em consciente é um trabalho incrível, é um trabalho de Hércules, onde a gente vai ter que dominar todo esse lado inconsciente para sermos seres completos. Hoje nós usamos o nosso aspecto consciente e quando muito a gente usa o nosso inconsciente pessoal. O inconsciente pessoal é tudo aquilo que você não está usando agora, mas que é teu. Aquele é o teu inconsciente pessoal. Mas o ser humano completo, ele tem que trazer o lado consciente e o lado inconsciente e utilizar tudo isso de uma forma integrada. Ou seja, nós vamos ter acesso à mente universal. Então a mente universal ela é retratada nesse inconsciente. Essa é a grande briga que nós temos dentro do nosso processo evolutivo de assimilação do inconsciente. Então essa resistência, ela se dirige contra essa ampliação desse horizonte de vida. Não quer enfrentar. Tá? O que aconteceria se você se convertesse naquela coisa estranha, que faz parte do ego, e deixasse todo esse de lado? Você é um ser incompleto. Para ser um ser completo, você precisa trazer tudo isso e tornar isso consciente. Então a educação religiosa não pretende transformar o ser humano num novo futuro. Ele quer que o velho desapareça. O velho é o seguinte, gente, são nossas memórias. Tudo aquilo que é o nosso passado, que está enraizado naquilo que é chamado ego, nós temos que ampliar nossa consciência e pegar o todo. Mas isso só pode ser feito quando você larga o velho e assume realmente o espírito em tua vida. E o espírito em tua vida que tem esse acesso integral de todas essas coisas aí. Tá? Então a psicologia ensina que não existe nada a ser extinto, nada que possa ser extinto. Quem se protege contra é novo e estranho está regredindo ao passado. Então tem que aceitar o novo e o novo realmente imperar em nossa vida. É esse lado inconsciente se tornando consciente. Né? Aquele que se identifica com o novo foge do passado, ele está falando. A única diferença é que quem se alheia do passado e o outro do futuro. Então vamos ver de novo isso aqui. Tá? Quem se protege contra o que é novo, regride ao passado. É neurose. E aquele que se identifica com o novo, foge do passado. Então a gente está nessa briga aqui, ó, se alheando do passado e o outro do futuro. No fundo, o acesso a esse grande inconsciente total é aprender a viver no agora. Quem vive exatamente no agora tem acesso de tudo isso, não tem passado na tua vida, não tem futuro na tua vida, você está no eterno presente. Então essa vida no eterno presente é a vida real, é a vida do espírito, é a única vida real que tem. Enquanto nós vivermos no passado ou antecipando o futuro, então o espírito não está presente em nossas vidas. A natureza não tem preocupação em assumir um nível de consciência. A natureza, ela quer nos manter preso no mundo dos instintos. Esse é o objetivo da natureza, proteger a todos, é o espírito maternal da natureza, protege a todos, abarcanha a todos. E nós temos que sair desse nível de consciência para entrar no nível de consciência espiritual. A sociedade não dá valor a essas proezas da psique. A sociedade muitas vezes só gera recompensa postumamente. Isso aqui também não é muito importante. Então a gente se limita naquilo que é possível. Quando você tem essa compreensão, você começa a se limitar onde é possível, alcançar e diferenciar algumas capacidades. Então essa aqui é o indivíduo socialmente eficaz. Quando ele se limita naquilo que é possível e alcança coisas diferentes em algumas capacidades, ou seja, você não é só exterior, mas você também não é puramente exterior. Então você se limita no exterior, se limita no interior, escolhe alguma zona de trabalho ali. Esse é o que ele chama de indivíduo socialmente eficaz. A pessoa que vive só para o mundo exterior, ele vai se tornar neurótico. A pessoa que se vive só para o mundo interior vai se tornar neurótico também. Tem que ter um equilíbrio entre os dois, entre o lado mundo exterior e mundo interior. Nunca só a um deles. Até chegar num determinado ponto, quando a gente se torna um ser humano completo, então nós podemos, inclusive, transcender disso e entrar efetivamente no mundo espiritual. Então, eficiência e utilidade
é as palavras que o Jung usa para que esses ideais mostrem o caminho para sair da confusão desses estados problemáticos. O estado problemático, no fundo, é você ser totalmente exteriorizado ou ser totalmente interiorizado, achar o equilíbrio entre um e outro. São estrelas que vão nos guiar, nos desenvolver na consciência humana. O período da juventude é o procedimento normal de decisão. Então, o período da juventude é o período onde nós estamos mais ligados no mundo exterior. Nós vamos ver que daqui a pouco vou entrar no segundo período da vida. O Jung vai mostrar que o segundo período da vida é onde nós temos que usar menos o exterior e começar a usar mais o lado interior. Tá? Então, essa dificuldade adapta-se a tudo que foi dado ao passado, as possibilidades do futuro. Então, a gente cria um estágio onde você é exterior e é interior e consegue levar a vida sem entrar em processos de neurose. Então, os processos de neurose são criados por excesso de materialidade na vida ou por excesso de interiorização na vida, também pode levar a esses processos de tornar neurótico. Então, renunciar às outras possibilidades psíquicas, perde uma preciosa parte do passado. Quando a gente nega esse lado interior, você não tem esse teu passado, e um outro também perde parte do teu futuro. Problema da vida, todos os problemas da vida, ele vem e fala, nunca são resolvidos de forma definitiva e total. Quando é resolvido de forma definitiva e total, você está fora do mundo. Então, os problemas da vida, eles estão ali para te acordar, para te fazer crescer, para te fazer viver. Mas nenhum problema nunca vai ser solucionado, que uma ação gera uma reação. Então, mesmo que você resolva um problema, que dá a entender que resolveu aquilo, mas em função de uma cadeia de acontecimentos, aquilo sempre fica, e o mundo existe por isso. Porque quando o mundo entrar naquele estado original, de que quando ele foi criado, equilíbrio total, onde não existe mais problemas, é o final de um ciclo de evolução material, e nós voltamos todos para o mundo espiritual, para depois, num futuro longínquo, reiniciar um novo processo. Por isso que a vida é isso aqui, por isso que a natureza, se a gente não entender por que a natureza existe, a natureza é triste, gente. A natureza, se a gente olhar ela exclusivamente como uma vida entre um nascimento e a morte, a natureza é triste. A gente luta a vida inteira para conseguir alguma coisa. Quando você consegue aquela coisa, vem a velhice, você perde tudo. Aí você nasce de novo, luta para conseguir tudo aquilo outra vez. Aí perde tudo outra vez. Isso é a natureza. Ela é desse jeito. Então, esse mundo da dualidade, que é o mundo da natureza, esse é o objetivo, é realmente acordar e fazer todo mundo crescer. No final de um Manvantara, que a gente chama na teosofia, então tudo isso aqui vai todo mundo aprender, tudo isso aqui vai voltar no estágio de equilíbrio original. Mas enquanto nós não estamos nesse estágio de equilíbrio original, então realmente os problemas nunca vão ser solucionados, vai ter um, vai surgir outro, vai ter um, vai surgir outro, porque é para isso que a natureza existe. Ela está aqui para as consciências que estão em evolução nesse sistema, aprendam realmente e adquiram uma consciência. Quando a gente tiver a consciência total, nós vamos ser aqueles seres. Um Cristo, um Buda que vem nesse mundo aqui tem consciência do ser. Então, quando a gente tem essa consciência do Espírito e vem nesse mundo, aí eu falo aqui, pode chover canivete que não tem problema. Os problemas vão continuar existindo. Ou vocês acham que Jesus, quando esteve aqui, não tinha problema? Teve um monte de problemas. Tanto que ele foi crucificado. Mas ele tinha consciência de que ele não era o corpo, que ele era a consciência. Então esse é o grau de consciência que tem quem chegou nesses estágios, quando a consciência realmente passou por aquilo que o Jung chama de individuação. Então, a significação, a finalidade de um problema não é a solução, é trabalhar sobre ele. Então solução não tem. Esse mundo da dualidade, ele não tem solução. Em não tendo solução, nós temos que trabalhar, nos limitar a equilibrar da melhor forma possível e criando consciência gradativamente. Para isso existe o mundo. E é isso que nos preserva de sermos estúpidos. Porque a gente pega o animal vai ser animal sempre. Sempre. Ele não cria consciência.
O criar consciência é uma prerrogativa do estágio humano. E é difícil, gente. É muito difícil esse processo de criar consciência. Então, quando ela vem, nós vamos criando consciência e à medida que a consciência vai crescendo, a gente percebe por que existe o mundo e passa a estar no mundo sem ser do mundo. O problema nosso é que hoje nós estamos no mundo e somos do mundo. Tal a nossa identificação com ele. Então, nós temos que separar que a nossa consciência não é deste mundo. Então, a solução dos problemas no período da juventude é possível naquilo que é possível alcançar, é restrita nisso aí, dura pouco. Pode ver, gente, tudo que você quer alguma coisa, você trabalha, consegue. Agora vou me relaxar. Aí você relaxa, aí vem a mente de novo e começa um outro processo, aí você começa a lutar por outra coisa. Aí você vai, luta, consegue. Tudo dura muito pouco, nada dura muito nesse mundo da dualidade. E é para isso que ele foi feito. Ele não foi feito para resolver, não tem como resolver isso aqui, exceto o próprio Deus. Tá? Conquistar um lugar na sociedade, modificar a natureza original, tudo isso aqui é luta. Vamos adiantar um pouquinho, gente, que já falamos muito dessa fase, vai entrar na segunda metade da vida, senão não vai dar tempo, né? Que é quando a gente se aproxima do meio da existência. A gente firma a nossa posição social, cresce a impressão de descobrir o verdadeiro curso da vida. É quando nós estamos aqui, a maioria de nós estamos. A gente acha que descobriu o significado da vida. Transformamos em virtude o propósito para permanecer imutáveis. Tá? A gente só se alcança o objetivo social com o sacrifício da personalidade. A gente começa a ter essa percepção. Então, muitos aspectos da vida podem ser vividos, mas ficam na nossa memória como velharia e está lá como se fosse, tão acesas ainda, tão cinzas lá dentro, mas a gente tem que se livrar de tudo isso. Tem que se livrar de tudo isso. Depressão mental normalmente ocorre por volta dos 40 anos, que é justamente a época de troca de faixa etária. Nas mulheres, a dificuldade neurótica é um pouco mais cedo, mas normalmente é por aí que começa realmente os processos de neurose maior. 35 e 40 anos é uma mudança muito importante, ocorre e começam no inconsciente. Começa a vir. Então, o lado inconsciente, ele quer se mostrar na tua vida. A mudança lenta no caráter da pessoa, as recordações da infância voltam à tona, algumas inclinações antigas começam a voltar, outras somem, são substituídas por novas, é a transição para a segunda metade da vida. E essas convicções, tá, começam a se enrijecer. Isso aqui chega a um ponto que leva ao fanatismo, leva à intolerância, que pode acontecer por volta dos 50 anos. Aqui é a fase da colheita, que eu mostrei naquele primeiro slide lá, quando você faz a colheita de uma outra fase lá. Então o vinho que era da juventude nem sempre se torna um vinho claro. Esse vinho até se torna turvo. E nos indivíduos de mente muito estreita, muito unilateral, que a gente vê essas coisas acontecendo. Tá? Isso ocorre porque os pais dos indivíduos ainda estão ficou junto com os pais na vida. É como se a fase da juventude continuasse. Os distúrbios neuróticos da vida adulta é prolongar a fase juvenil. Isso aqui a gente já falou disso aqui. A gente vê muitos velhos hoje, né, que só querem reesquentar o prato saudoso da época de estudante. Só consegue reavivar um pouco a chama da vida, lembrando como eu fui herói naquela época, vivendo totalmente no passado. Mas tem uma coisa, eles não são neuróticos, mas tornam-se pessoas tediosas e estereotipadas. Esses são os adultos que realmente não aprenderam a vida. Então o neurótico consegue que as coisas ocorram para ele, não é capaz de se alegrar com o passado. Esse é o neurótico. O outro não, é uma pessoa estereotipada, mas não é neurótica. Mas o neurótico já nem as alegrias do passado consegue mais dar um alento na vida da pessoa. Tá? Antigamente, essas pessoas têm essa dificuldade, normalmente, quando ele era criança, ele não se libertou da infância. E agora ele não se consegue libertar da juventude. Tá? Teme os pensamentos sombrios, ele se volta desesperadamente para o passado, nessa transição para a segunda etapa. Esse indivíduo preso à infância, ele recua,
diante do mundo, que ele era preso na infância, e o homem adulto, ele se recua também de algumas tarefas que são desconhecidas e perigosas. Que tarefas são essas? É o lado inconsciente, ele vai entrando na vida e ele foge de tudo isso. É o medo, tem gente que acha que é o medo da morte, e um que fala que não é o medo da morte não, porque a morte, quem está com 40 anos, teoricamente a morte vai acontecer depois dos 80, então não é o medo da morte não, é um medo abstrato. Então mostra a causa fundamental dessas dificuldades, é uma mudança nas profundezas da alma. Então nessa fase dos 40 a 80, tem uma mudança muito forte na alma e a pessoa tem que conhecer tudo isso para encarar o teu lado interior. Então a primeira metade da vida, ela é destinada a você lutar com o mundo efetivamente, você viver o mundo. A segunda metade da vida você tem que começar um processo de recolhimento cada vez mais. Tá? Então ele compara isso aqui com o sol, ele fala que o sol se eleva no inconsciente, olha para o mundo, né? Quanto mais alto o sol está, mais ele enxerga o mundo todo. Ele vem e fala que o objetivo supremo do sol é chegar na maior altura possível e disseminar todas as bênçãos que ele pode. O sol do meio-dia traz todo aquele monte de energia. Aí quando ele começa o processo dele de desaparecer, o zênite, ele não sabe onde ele vai cair. E o sol do meio-dia, né, ele começa a declinar, uma inversão dos valores. Isso aqui é a vida. Então a nossa vida, até a primeira metade da vida, é uma subida de uma montanha. Você vai subindo, subindo, subindo a montanha. Na metade da vida você vai ter que descer a montanha. É como o sol vai, depois o sol desce. Então a vida, o objetivo da vida não é o topo da montanha. O objetivo da vida é você ir até o topo da montanha, mas ter a sabedoria de voltar para baixo. Esse é o ciclo completo. Por isso que ele compara com o sol. Então ele fala que é uma coisa semelhante ao sol dentro de nós. Então tem a manhã da primavera, a tarde do outono, tudo isso aqui são simbologias que aparecem também. Os povos meridionais, ele fala que, principalmente as mulheres mais idosas, elas têm uma voz rouca, profunda, traços faciais duros, e outras qualidades masculinas começam a aparecer na mulher na segunda metade da vida, especialmente nos povos meridionais. E o físico masculino é o contrário, ele se atenua, ele assume traços mais femininos, com gorduras, expressões mais suavizadas, que é a segunda metade da vida. Então veja bem, na mulher vai aparecer o lado mais masculino, e no homem vai aparecer o lado mais feminino na segunda metade da vida. Ele fala que tem um chefe guerreiro índio, que ele sonhou que o grande espírito chegou no meio da vida dele e falou que ele tinha que se sentar entre as mulheres e as crianças, usar vestes femininas e alimentar-se como mulher. Isso foi num sonho que o grande espírito, que é Deus, apareceu para ele. Ele obedeceu a esse sonho e não perdeu reputação nem prestígio. Então aqui é a visão do meio-dia, onde começa o declínio do processo. Os valores do homem se convertem nos opostos. Então, os valores masculinos nos valores femininos. E os valores femininos se transformam nos valores masculinos nessa segunda etapa. O homem consome muita do lado masculino na primeira metade da vida e deixa uma reserva menor de substância feminina que agora tem que ser utilizada. E a mulher, ao contrário. A mulher, ao contrário, recorre a masculinidade dela agora que ela ainda não tinha utilizado antes ainda. Essa mudança, ele fala, é mais psíquica do que física, embora ele cita aqui aqueles povos meridionais, que inclusive fisicamente retrata essa mudança também. Tá? Então o homem executa a tarefa aqui, é falar que tem caso aqui que o homem abandona os negócios, mais ou menos nessa fase de 40 anos, a mulher abre uma lojinha e o homem fica um simples empregado, ajudando a mulher lá em alguma determinada tarefa, tal a inversão dos valores. A mulher nessa fase quer ser mais ativa e o homem quer ser menos ativo no mundo exterior. Na vida moderna, o colapso nervoso é depois dos 40. Então o que entra em colapso é o estilo de vida masculina e o que resta é um homem feminizado. Isso quem não tem essa consciência, que tem a consciência sabe dessa perspectiva e acaba não.
As mulheres já é o contrário, né? Nessa fase de vida desenvolvem a masculinidade, uma dureza de inteligência, muitas vezes fora do comum, e relega os sentimentos e o coração a um segundo plano. Ele fala que essas mudanças são catástrofes, geram catástrofes matrimoniais. O homem descobre os sentimentos ternos e a mulher descobre a inteligência dela. Pior de tudo é que as pessoas inteligentes entram despreparadas para essa mudança. As pessoas entram totalmente despreparadas. Ninguém nunca estudou o ser dessa forma para se entender essa mudança que ocorre na segunda metade da vida. A gente não pode viver a tarde da nossa vida segundo o programa da manhã. O programa da manhã era o mundo exterior, o programa foi para os homens. E agora é o mundo interior. Tem que mudar esse lado aqui. O homem que envelhece tinha que saber que a vida não está nem em expansão, nem ascensão, nem expansão. É um processo, é uma contração. Está sempre alternando, sempre em alternação. O jovem constitui um perigo quando se ocupa por si próprio, né? O homem que envelhece é um dever dedicar atenção ao seu próprio si mesmo. Então, primeira metade da vida, ok. Aqui, coincidentemente, eu diria que a maioria já está entrando na segunda metade da vida. Então, a gente tem que abandonar um pouco a luta pela conquista do mundo interior e se dedicar à conquista do mundo interior. Tá? Agora, em vez de fazer isso aqui, idosos se tornam hipocondríacos, se tornam avarentos, dogmáticos, louvadores do passado. Tem alguns velhos que se tornam eternos adolescentes. Tudo isso aqui é ilusão da segunda metade da vida, porque ele acha que a segunda metade da vida tem que ser regida pelos princípios da primeira metade da vida. Não. A primeira metade da vida tem a sua função, a segunda metade da vida tem outra função. Não temos escolas, infelizmente, que para quem chegou aos 40 anos, só tem escola e educação para quem é jovem, não tem escola para educar o velho. Então tem que pensar nesse sentido, começar a criar escola para identificar o velho. Tá? E quem deveria fazer isso aqui deveria ser as religiões. Mas qual de nós ainda segue uma religião como ela deve ser seguida? E até esse consolo, que seria a vida religiosa, está sendo perdida em função da sociedade de hoje. Quanto mais os velhos se preparam para o mistério da segunda vida, quantos? Tá? Quem se prepara para isso aí? Talvez alguns, mas a grande maioria não se prepara para a velhice. A gente não se prepara nem materialmente, não faz nenhum plano de aposentadoria para você ter um certo conforto na tua vida. E quanto menos se prepara ainda psicologicamente, muito menos ainda. Então o ser humano não chegaria aos 70, aos 80 anos, se não tivesse um porquê. Então tem um porquê. E o porquê é justamente esse, você recobrar o espírito para que no momento da morte você esteja realmente muito ligado com o teu espírito e facilite todo o teu processo. Então, primeiro, metade da vida você se afasta da vida espiritual. A segunda metade da vida você tem que voltar a se aproximar do espírito. Então a tarde da vida humana tem um significado, tem uma finalidade, não pode ser só lástima, tem sentido a velhice. Então o significado da manhã é o desenvolvimento do indivíduo, propagação da espécie, cuidar dos filhos, isso é o significado da parte da manhã. Mas depois que você alcançou esse objetivo aqui, desenvolveu, propagou a espécie, cuidou da prole, para que continuar na luta da busca do dinheiro, mais conquistas? Você não precisa mais disso, além de um limite sensato. Ter um conforto é sensato, mas mais do que isso não precisa. Volte para dentro, volte a se tornar um ser espiritual. Quem chega nesse processo tem uma morte muito tranquila. E aquele que não chega, que continua lutando na vida, esse cara dá um trabalho danado para morrer. Quem entende assim a lei da manhã, até a tarde da vida, né, sem necessidade, tem que pagar esse procedimento, ele gera um dano à alma da pessoa. Quem continua na luta pelo mundo a vida inteira, você está gerando um problema para a tua alma.
As tribos primitivas, os anciões, eram os guardadores dos mistérios da lei. Como é que são esses nossos anciões de hoje? A gente converte com os nossos anciões. Primeiro, os jovens não respeitam os anciões. E segundo, os anciões também não se prepararam para isso e ainda se acham jovens. Ainda estão lá lutando. Então, os dois são errados. Tanto o jovem quanto o idoso. Tá? Onde está a sabedoria dos nossos anciões? A maioria dos nossos anciões quer competir com os jovens. Não é mais para competir com os jovens, já foi a parte da manhã. O ideal é que o pai seja com o irmão. E a mãe, veja só, a mãe quer ser a irmã mais nova dos filhos. Ela quer parecer, eu sou jovem. Essa aqui é a minha, às vezes a filha já é idosa, né? Ela leva a filha lá, essa aqui é minha irmã, não quer nem mostrar que é a filha dela para não mostrar a idade. Isso é uma realidade, a gente vê muito disso aqui por aí. Então é a pessoa que realmente não entendeu essas duas metades da vida, qual que é o processo. Os ideais existem, o objetivo dessas pessoas está no passado, não está no futuro. Ela quer sempre permanecer daquele jeito, viver daquela forma. Né? Então o objetivo da primeira metade da vida é expansão, utilidade, eficiência, construir imagem, canal seguro, casamento, boas posições. Os idosos tivessem na juventude, veja só, se os idosos tivessem na juventude a taça da vida transbordar, se tivesse esvaziado a taça da vida, tivesse vivido a vida realmente, não seria agora outros, né? Teriam a quietude da velhice, seriam bem-vindas para ele. Então muitas vezes a pessoa vive a vida todinha e nem vive, nem experimenta, não gasta. Os orientais chamam isso de Trishna. Você recebe quando nasce um copo de Trishna, é desejo. Então você tem que usar tudo isso aqui durante um certo período. No final da vida, o teu copo de Trishna tem que estar totalmente vazio, para que você não continue a luta pela vida. Não é mais necessário, você tem que voltar para o ser. Tá? Então, pouquíssimas pessoas são artistas da vida. Essa arte de viver é sublime, é rara nessas pessoas que envelhecem dessa forma. A grande massa das pessoas não sabem envelhecer, continuam querendo ser jovens. Quantas coisas não foram vividas, tá? No limiar da velhice continua com aspirações, com desejos não realizados, desviam os olhos para o passado mais uma vez. É fatal para essas pessoas ficar olhando para trás. Ficam aqueles velhos estereotipados. Todas as grandes religiões prometem uma vida no além. Então é aqui, nessa vida no além, que permite ao homem, na segunda metade da vida, ter um objetivo. É se preparar para essa vida no além. Então o velho tem um objetivo, o idoso tem um objetivo. É essa preparação da volta para o mundo espiritual. A ideia de uma continuação da vida depois da morte hoje é muito questionável. Grande parte acredita e grande parte não acredita. E mesmo aqueles que acreditam numa continuação da vida, acreditam, mas não vivem acreditando. Parece que é um acreditar só no intelecto. Não é um acreditar no sentir que realmente você tem uma pré-existência na vida e vai ter uma pós-existência, e essa pós-existência é a vida espiritual. Então, todo o que tem na vida material não é utilizado depois nessa vida, depois da morte, que é a vida espiritual, quando você volta para o plano da alma. Então, são outros valores que estão lá. Então, você acreditar, ter fé hoje é uma arte difícil. A gente acredita, mas sabe o que é acreditar intelectualmente, mas você não viver dessa forma? É o que nós fazemos. Então a ideia da imortalidade hoje é contraditória, é uma ciência, a gente quer prova científica de que existe uma vida depois da morte. Não tem prova científica, simplesmente não tem. Uma prova da natureza é uma impossibilidade fisiológica. Você quer saber se tem vida depois da morte? Pula lá embaixo. Aí você vai ver se tem vida depois da morte. Talvez tenha, talvez não tenha. Mas é melhor você ter essa percepção da existência de uma vida depois da morte, que você continua tendo um objetivo para a segunda metade da vida. A pessoa que não tem essa perspectiva não tem
perspectiva nenhuma na segunda metade da vida. Então a gente não pode saber se algo passa ou não depois da morte. Não tem nem sim nem não, Jung está falando. Mas ele fala outra coisa, que uma vida orientada para um objetivo é melhor. Então é melhor você ter um objetivo de um prolongamento da vida, que você tenha um objetivo. Siga em frente acompanhando o curso do tempo e não volte para trás querendo viver aquela juventude que já foi. Aquilo tem que ser esquecido, totalmente esquecido. O velho incapaz de separar da vida é fraco, ele é doente, assim como o jovem que não consegue lutar na fase da vida. Então tem a arte da juventude, que é a luta pela vida, e tem a arte da velhice, que é aquele fato lá, né, incapaz de separar a vida. Então tem arte nos dois lados. Ele fala que como médico, ele fala que é melhor lá na morte como uma meta, do que se voltar contra a morte com medo. Ai, vou desaparecer, medo da morte. Então é melhor você ter isso aqui. Nem que você não acredite psicologicamente, ele está falando como médico. É melhor você ter isso, que te facilita a tua vida, te facilita inclusive você a morrer. Tá? Então, ele fala que a gente precisa, o objetivo das religiões é fazer essa higiene psíquica aí. Do ponto da vida psiquiátrica, ele fala, é aconselhável, se você puder, ver a morte como uma transição. Morte é uma transição, parte de um processo vital. É melhor você viver dessa forma. A imensa maioria das pessoas sempre sentiu que existe uma continuidade da vida. E a gente sente isso dentro da gente. Tá? Ainda mais num ambiente como nós estamos aqui, teosófico, que a grande maioria, de uma forma ou de outra, tem essa percepção. Então a constatação nos põe no centro dessa estrada percorrida pela humanidade. A gente fica em harmonia com a vida neste processo aí. Então, só compreendemos, né, compreendendo alguma vez o que pensamos, tá? É uma mera equação naquele strike que colocou. Isso é o intelecto. Não é acreditar nisso intelectualmente, é acreditar nisso com todos os átomos, com todas as células do nosso corpo, pensar dessa forma, que você sai do intelecto e passa a vivenciar isso aí. Então ele fala que além do intelecto, tem um pensamento dos arquétipos. Os arquétipos é o oposto do instinto. Nós saímos, na nossa evolução, dos instintos e vamos caminhando cada vez mais para os arquétipos. Tá? Então os arquétipos constituem o fundamento da nossa alma. Quando nós saímos da vida instintiva e entramos realmente na vida da alma, na vida do espírito. Então viver a vida em plenitude é estar em harmonia com esses símbolos que estão na alma. Não é fé no sentido de conhecimento, tá? É concordância com isso, concordar com essas imagens que estão no nosso inconsciente, que através de exercícios de introspecção e de meditação, a gente vai entrando em contato com essas verdades da vida. Tá? Esses pensamentos primordiais é a ideia de uma vida da morte. Isso aqui existe, sempre existiu. Se você pegar o ser na pré-história, o ser lá na época dos egípcios, eles pegavam, faziam lá o embalsamento dos cadáveres, pensando numa vida futura. Então isso é um arquétipo, isso está dentro de nós. Então está na hora de levar isso a sério. Tá? Então ele fala que precisa dizer aos pacientes dele, mais idosos, que sua imagem de Deus, sua ideia de imortalidade se atrofiou. Então quem não tem essa consciência da velhice é isso, a nossa ideia de imortalidade se atrofiou. O nosso metabolismo psíquico saiu dos eixos. Então, para concluir, ele fala, a comparação com o Sol, 180 graus da nossa vida, 4 partes. A primeira parte da vida é a infância, sem problemas conscientes. Somos apenas um problema para o outro. Infância, você é um problema para os teus pais, você não é um problema para si próprio. Tá? É isso aqui, ainda não temos consciência dos nossos problemas. Os problemas conscientes é a segunda e o terceiro e o quarto da nossa vida. E o último quarto, que é a velhice, a gente entra de novo naquela situação da nossa consciência, voltamos a ser uma espécie de problemas para os outros. Então nós somos problemas
no primeiro quarto da vida, trabalhamos efetivamente o segundo e a terceira parte, e na quarta parte a gente volta a ser um problema para os outros. Tá certo, Ricardo? Estamos chegando lá, Ricardo. Se já não chegamos. Então a infância e a extrema velhice são diferentes, mas tem uma coisa em comum. E essa coisa em comum é a imersão no inconsciente. A criança está mergulhada totalmente no inconsciente. Depois você vira o mundo consciente. E no final da vida, você tem que regressar para o teu inconsciente. A alma da criança se desenvolve a partir do inconsciente. E retorna ao inconsciente no final do processo. Infância e extrema velhice, estados de vida sem problemas conscientes. Por isso que o Jung não leva em consideração nem a infância, nem a extrema velhice nesse trabalho que ele fez, que realmente tudo é puramente inconsciente. E ele está trabalhando sobre o lado consciente. Isso aí é o trabalho que o Jung fez sobre isso, tá? Está mais ou menos 9h30, eu acelerei um pouco, que eu comecei a ver que o tempo estava pegando, mas se tiver alguma pergunta, ainda dá tempo de 1 ou 2 perguntas para a gente participar. Mas vale a reflexão, gente. Reflitam. A grande maioria aqui, a grande maioria, já está entrando nessa segunda metade da vida. E vamos nos preparar e realmente fazer o que nós temos que fazer. Pois não, Ricardo? Tendência do mundo, da humanidade, é uma urbanização crescente. O homem está se afastando da natureza e está vivendo nas grandes cidades. Isso tem uma relação estreita com a expansão da consciência? Isso que você falou é verdade e não é, né? O mundo, a gente estuda na teosofia, nós estamos numa civilização, quinta civilização. Na quarta civilização, ele atingiu o clímax e voltou ao zero, praticamente ao zero. Nós estamos agora novamente atingindo ao clímax, depois nós vamos retornar novamente. Então, mesmo em termos de expansão do aspecto mental, ele tem o ápice e tem o declínio. E vai ser sempre desse jeito. Então tem também, a gente olhar os pequenos ciclos e os grandes ciclos da vida, todos eles são dessa forma. Todos são retratados. Então, em nossa vida, do 0 até os 80 anos, retrata em nós também a existência de um ciclo maior, que é o ciclo da humanidade como um todo. Então, é assim, tudo tem essa fase, tem o semiciclo positivo e tem o semiciclo negativo. Então, tudo é desse jeito. Só que a gente retrata, isso que você falou, que o homem tende é que a gente está acostumado a enxergar um prisma muito pequeno. Então, precisa enxergar um prisma maior para entender que o próprio ciclo de evolução das civilizações, ela também tem altos e tem baixos. Então, tudo na vida, assim como é em cima, é embaixo. Simplesmente muda o grau, mas é tudo igual. Percebeu a diferença? Pois não. O teu nome qualquer, não me lembro? Ok. Fala alto, cara, que um dos meus problemas é que eu sou meio surdo. Um pouco mais alto, por favor. Oi? Esse texto do Jung foi escrito em 1930. Chega aqui, vai, chega, eu não consigo ir até aí. Eu vou botar um aparelho auditivo, está cada vez pior, viu? Não, esse texto do Jung foi Sim. escrito em 1930. 1930. Eu daria um update aí, uma atualização. Sim. A questão da velhice, ela está se deslocando no tempo. Sim. Eu quando relembro meus pais, com 40 anos, 50 anos, eles eram velhos, literalmente velhos. Uhum. Uhum. Eu acho que hoje a velhice está se deslocando para frente. Pois é, mas se a resposta é sim, não. Qual que é a tua metade da vida? Quando é a tua metade da vida? Me diz. Não, eu não estou falando da questão de se a pessoa... Gente, a grande verdade é uma só. Não, eu digo assim, às vezes as pessoas com 30 anos já têm problemas de uma pessoa. Não, assim, Isso é totalmente, não dá para determinar que a metade da vida é aos 35. Tem cara que vive 10 anos, a metade da vida é aos 5. Tem cara que vive 50, a metade da vida é aos 25. Tem o que vive 80, a metade da vida é aos 40. Então nós nunca vamos saber qual que é a metade da nossa vida.
Então, como nós não sabemos qual a metade da vida, Logicamente a gente não não sabemos. sabe que a velhice ela está Entende? mais longa. Então, qual que é o correto? Seguir uma certa média e entender que depois dos 20, gente, qualquer hora é hora. Qualquer hora é hora. Tá? Então, preparar realmente a nossa vida inteirinha, nós temos que nos preparar para esse período, entender que nós viemos do inconsciente e nós vamos retornar ao inconsciente. Eu vejo por exemplo, chegando aos 50, eu tenho 1000 planos profissionais na vida. Mas o que ocorre é outra coisa que você falou, você me chamou a atenção para uma coisa. O mundo hoje, ele está mentalmente, ele está tão forte, tão ativo, que não sobra tempo para a gente voltar para o espírito. Enquanto nós não diminuirmos a nossa atividade mental, enquanto não diminuirmos ela a um mínimo, essa percepção do mundo interior vai ser impossível. Então, nós damos cursos aqui de meditação às terças-feiras. Meditação é um processo onde você tem que trazer o teu nível de pensamento e reduzir ele cada vez menos. Porque a vida espiritual não é a vida da mente. A vida da mente é a vida do ego. A vida espiritual é além da mente. E essa vida além da mente, ela só entra no nosso cérebro quando não existem mais pensamentos. Então a velhice é para isso. A velhice é para você pensar menos. É para você voltar para dentro. Entender que você é um espírito, que você é um ser e que você está voltando a ser depois de uma breve experiência em encarnação. Te digo mais, quanto mais cedo você começar a estudar e praticar isso aí, melhor. Sem esquecer do mundo exterior. Falar para vocês esquecerem do mundo exterior e vivam só o mundo interior. O Jung fala claramente, também é uma pessoa doente também. O equilíbrio entre exterior e interior. Se você faz esse equilíbrio durante a tua vida inteirinha, você vai vivenciar a tua primeira metade da vida muito bem e a tua segunda metade da vida você vai tirar de letra. Então, quanto mais cedo, melhor. Não tanto faz se é 40, se não, a expectativa de vida está aumentando. De repente, eu posso viver 100 anos. Viver 100 anos sem qualidade de vida também não é grande coisa também, né, gente? Convenhamos, né? Então, o importante é você ser um ser completo. O ser completo é o ser consciente e inconsciente. Sendo que começa no inconsciente, aí o consciente vai tomando conta, e de repente o inconsciente atrela na segunda metade da vida e você termina a tua vida como você veio a esse mundo, dentro do inconsciente. Mas isso é o lado da vida humana. O ser que está por trás dessa vida humana, ele não pertence a esse mundo. O ser que é o Atma, que é o Self, que o Jung chama Self, que ele chama também de si mesmo, esse ser, ele não pertence a esse mundo. O mundo está acontecendo, ele está simplesmente participando do mundo. Quando nós nos tornarmos o Self, nós saímos da cadeia de encarnação e vamos viver no mundo do Self, não vamos viver mais nesse mundo, que esse mundo aqui, gente, a grande verdade é essa, que a encrenca vem para esse mundo. É aqui que está a encrenca. Então o inferno é aqui. Ou pode ser o céu aqui também, desde que você tenha consciência de que você é o ser. Ok, gente? Obrigado. Lembrando que